Obrigado. Filipenses capítulo 4, o versículo 11. Diz assim: não digo isso por causa da necessidade, pois já aprendi a contentar-me em toda e qualquer situação. Sei passar necessidade e também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas, aprendi tanto a ter fartura, como a ter fome, tanto a ter abundância, como a padecer necessidade. Verso 13. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Vamos orar? Meu Pai, nos abençoe e traga ao nosso coração o entendimento da Tua palavra para que possamos aplicar nas nossas vidas. Te pedimos assim, Pai, no nome de Jesus. Amém. Como eu disse, esse texto, ele infelizmente é muito mal utilizado. O texto do versículo, logo aí o versículo 13, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu já vi esse texto nos lugares mais inimagináveis, né? Dos momentos que marcou esse texto para mim, vamos dizer, marcou negativamente, porque estava de uma forma que poderia ser mal interpretado, como no caso seria se eu não fosse conhecedor da fé. Eu estava dirigindo na estrada, na BR, e um carro fez uma movimentação perigosíssima, que poderia ter levado a óbito várias pessoas, e quando ele ultrapassou em lugar indevido, fez uma porção de coisa errada, atrás tinha um adesivo enorme: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Por que eu disse aqui, né, que no caso eu conheço a fé? Eu sei que o texto não é endereçado a conquistar coisas, a ser um super crente, posso todas as coisas, né? Posso voar, posso todas as coisas. Como alguém que vai correr uma maratona, posso vencer essa maratona. Eu posso sair comprando nas lojas, todas as coisas eu posso naquele que me fortalece. Deus vai me fortalecer e eu vou conseguir. A interpretação errada desse texto. Aquela pessoa talvez nem era, quem estava dirigindo talvez nem era o dono do carro que colocou aquele texto. Pastor, mas é a palavra de Deus, a gente vai colocar o quê então? Meu irmão, coloque alguma coisa que evangelize, né? Coloque alguma coisa que aponte para a salvação em Cristo Jesus. Mas por que não seria adequado colocar esse texto? Porque a pessoa vai fazer uma coisa errada na rua, alguém que não é crente vai até zombar da fé. Dizer, mas vem cá, quer dizer que colocou atrás ainda a palavra de Deus, pode ultrapassar em um lugar indevido? Pode, e Deus ajuda nessas coisas? Não, irmãos, Deus não tem absolutamente parte com nada disso. O posso todas as coisas naquele que me fortalece está claramente evidenciado nos 2 versículos anteriores. O que é que Paulo estava dizendo, posso todas as coisas? Olha só, versículo 11 novamente. Não digo isso por causa da necessidade, pois já aprendi a contentar-me em toda e qualquer situação. Sei passar necessidade e também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas aprendi tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Eu quero aqui ir mais a fundo nesse texto, porque o verso 10, olha aí o verso 10.
Muito me regozijo no Senhor, pois finalmente renovaste o vosso cuidado a meu favor. Já tinhais cuidado antes, mas vos faltava oportunidade para mostrá-lo. Não digo isso por causa da necessidade, pois já aprendi a contentar-me. O que Paulo, aí vem o texto que eu li, né? O que Paulo estava dizendo era, eu não estou dizendo para vocês que o que vocês mandaram para mim me salvou. Agora eu estou feliz porque eu recebi as ofertas. Não, Paulo não estava dizendo isso. Aí é quando, por que ele estava deixando isso claro? Tanto é que ele chega a dizer claramente, eu não estou me alegrando com vocês pelas ofertas, não. Não é pelas ofertas. Conforme ele diz aí no verso 11, no comecinho, não digo isso por causa de necessidade. Ou seja, eu não estou feliz porque agora eu fui socorrido. Porque quanto a passar necessidade, eu já aprendi a passar. Eu já aprendi a passar necessidade e também a viver na abundância e a passar muito bem quando as coisas estão muito bem. O que Paulo está dizendo é que o grande foco dele é saber que existem crentes que estão conectados com a obra de Deus e isso é maior do que ser suprido financeiramente. Isso é muito maior. Como assim? Não é o dinheiro que traz o contentamento, mas é o fato de saber que Deus tem levantado irmãos, uma igreja, no caso a igreja de Filipe, com a visão das coisas espirituais. Infelizmente, nós encontramos hoje em dia muita gente que quando começa a ouvir sobre esse assunto dinheiro, obra de Deus e tal, por causa de vários maus testemunhos que ouviu por aí, a pessoa tranca o coração e não gosta nem de ouvir nada sobre isso. Meus irmãos, deixa de aprender sobre a Escritura quem faz isso. Porque uma pessoa que não consegue ouvir todo o assunto, né, já tem imposição, já vive armado contra alguns assuntos, como esse agora. Né? Qual o meu interesse de já ter trazido o mesmo texto para o momento dos dízimos e ofertas? Para poder explanar ao máximo esse texto. Veja que agora eu estou tomando uma outra ótica no mesmo texto que eu li. Eu agora estou falando sobre a vida cristã no sentido de suportar o momento da necessidade. E o que tem a ver esse texto com um culto de ação de graças? Meus irmãos, agradecer é algo que só é possível quando a gente consegue, já aprendeu ou já entendeu que tem que aprender a lidar quando falta alguma coisa. Só se agradece quando se sabe passar na abundância. Como assim? A pessoa, quando está vivendo a vida farta, está sujeito a esquecer de Deus. Está sujeito. Aliás, a pessoa que tem a vida farta financeiramente, ela pode agora pôr a sua confiança no dinheiro que ela tem. Por isso que o próprio Jesus disse que quão difícil é um rico entrar no reino. Não é que é impossível, não. É difícil, Jesus disse. Agora, por quê? Porque o ser humano, mediante a abundância, ele pode agora pôr a sua confiança no dinheiro que tem e acreditar que tudo ele pode conseguir com o dinheiro. Quem nunca ouviu aquela frase assim, todo homem tem um preço, tem o seu preço. Quem disse isso, normalmente está falando que só é abanar um dinheiro na frente de tal pessoa e aí ele se dobra. Todo homem tem o seu preço. Você já ouviu, eu já ouvi bastante em filmes, mas que na vida real isso acontece também. Quando, na verdade, o que nós precisamos, irmãos, a pergunta que hoje você tem que fazer para você. Você já aprendeu a se contentar
quando a escassez chegar ou chegou, escassez de saúde, quando chega a enfermidade, né? Nós temos agora, irmãos, por exemplo, o irmão Admilson passou pelo menos aí 10 dias muito mal, eu acho que no total já deu mais de 14 na época, quando tudo começou. Na hora que ele estava finalizando, já se recuperando, aí a esposa, a irmã Cláudia, ficou doente, atualmente está de quarentena, devemos orar por ela, não é? E graças a Deus ela está sem sentir os sintomas mais difíceis, né? Alguns sintomas, mas algo muito fraco, graças a Deus. Você sabe que tem gente, nós não podemos determinar o efeito disso. Há pessoas que a gente imagina que vão passar mole a situação, mas pega e vai quase a óbito, né? Vai parar num internado. E outros passam tranquilamente, a gente não tem como saber como vai ser o efeito. Nesse momento tem também a Mariana, o esposo, estão todos em quarentena, já passando mais dificuldade, sintomas mais pesados. Samuelzinho, filho deles, ou seja, a família toda, né? Samuelzinho, não sei sobre a esposa, mas acredito que não pegou, né? Então, de repente, a família toda, você imagina você olhar para um lado, para o outro, está todo mundo doente? Fico pensando o que é isso, eu não sei, irmãos. Graças a Deus, eu não sei. Mas se eu estivesse passando isso, como que eu vou conseguir agradecer? Eu te agradeço, porque está todo mundo doente aqui. Você acha que é assim? Não. Eu te agradeço, porque nessa situação o Senhor vai me fortalecer. Quantos irmãos estão entendendo o que eu estou dizendo? Diga amém. Preste atenção, você que está em casa. Não é correto agradecer Senhor, eu te agradeço por essa doença. Não é essa a visão. Eu te agradeço, Senhor, porque nessa situação que eu estou vivendo, o Senhor é comigo. E o Senhor vai me fortalecer. Então, o agradecimento é fruto de uma pessoa que já sabe lidar quando tudo vai mal. Ela não está com saúde, está sentindo dor de cabeça, está sentindo dor no corpo. É nessa hora que essa pessoa precisa pôr em prática, suportar com a presença poderosa do Senhor. Então, o que Paulo está dizendo no verso 13, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então Paulo, ele diz, eu já aprendi. Veja bem, verso 11, vamos ler de novo. Não digo isso por causa da necessidade, pois já aprendi a contentar-me com todo e qualquer. Vamos lá, irmão, diga aí para você ouvir. Já aprendi a contentar-me com toda e qualquer situação. Aí eu vou perguntar para você aqui agora, isso aqui é a fala de Paulo. É Paulo falando sobre a experiência dele. Você poderia dizer que você já aprendeu a lidar a contentar-me com toda situação? Você poderia, diante de Deus, dizer assim, Senhor, eu te agradeço, porque o Senhor já me ensinou a contentar-me com toda e qualquer situação. Você poderia dizer isso diante de Deus? Deus sabe tudo, Deus vê tudo, né, irmãos? Deus sabe se você está sendo sincero, se você está falando a verdade. Você não pode esconder de Deus absolutamente nada, né? Eu acho que todo mundo aqui já conheceu alguém que mentiu ou mente com tanta veracidade que você até jura que a pessoa falou a verdade, depois você descobriu que era mentira, né? Pois é, com Deus ninguém consegue fazer isso. O detector de Deus é infalível. Deus vê o coração do homem. Agora me diga,
Se Deus vê tudo, você teria coragem de dizer que você já aprendeu a se contentar com toda e qualquer situação? O que significa toda e qualquer situação? Um exemplo é a pandemia. Eu nunca soube o que era uma pandemia como essa. Que essa geração toda não sabia. Irmãos, foi em 1900, se eu não me engano, 1912, quando teve uma pandemia que usaram até máscara. Basicamente, de 100 em 100 anos tem uma pandemia grande. Ou seja, essa geração, as pessoas que estão vivas hoje, a grande maioria, aí 95%, nunca soube o que era isso. Você vai encontrar alguém vivo ainda de 1912? Não tem, né? Não tem. Alguém com 100 e poucos anos, ainda assim, não tem como. Era muito criancinha, se estiver vivo ainda. Então, ninguém sabia como que era uma situação como essa. Talvez você só viu em filme alguma coisa parecida. Ou pior, né, claro. Mas eu quero dar destaque aqui, que Paulo, ele já tinha o seu coração tratado por Deus, abençoado de tal forma, que ele sabia se contentar. O que significa a palavra contente? Contente. Contente significa satisfeito com aquilo. Uma pessoa que está contente. Eu estou tão contente porque... Aí vem uma coisa boa que ela vai dizer, né? Por que Paulo dizia, eu estou contente na necessidade? Porque na necessidade Deus me fortalece. Irmãos, como assim na necessidade Deus me fortalece? Abra a sua Bíblia aí, por gentileza. Abra a sua Bíblia em 2 Coríntios, por gentileza. 2 Coríntios, capítulo 12. 2 Coríntios, no capítulo 12, você vai encontrar um texto essencial para o nosso entendimento, que diz assim, 2 Coríntios, capítulo 12, o versículo 9 e 10. Paulo, ele passou por uma situação chamada aqui, espinho, ele teve um espinho na carne, né? Que era algo que Deus tinha posto para mostrar a glória dele para Paulo. E aí o verso 9 diz assim, vamos ler o verso 8 também. Todos encontraram, diga amém. Diz assim a palavra, 3 vezes orei ao Senhor para que o afastasse de mim. Afastasse quem? Um enviado de Satanás, que aí no verso 7 é narrado aí, que vinha e esbofeteava Paulo. Verso 9, ele, porém, me disse, Deus, né, me disse, a minha graça te basta, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, de boa vontade me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo. Pois quando estou fraco, então é que sou forte. Meu irmão, eu não vou dar mais oportunidade para você dar testemunho, tá? Pode ficar tranquilo. Não, pastor, agora eu quero. Não. Vai ter não. Perceba como você tinha motivo para vir aqui na frente agradecer. Irmãos, eu estou boquiaberto, porque nós temos pessoas que eram para ter morrido e não morreram. Sobreviveram à Covid-19 e eu não ouvi ninguém, nem aqui no grupo, eu ouvi. E você que está me assistindo, não fique chateado, não. Estou falando a mais pura realidade. Meu irmão, era para ter feito uma fila aqui dos dois lados. E era para ter gente que estava escrevendo até agora, pastor, pelo amor de Deus, fale aí que eu era para ter morrido, mas Deus me poupou. Como assim, irmãos? O pastor só leu um texto e não explicou. Olha só, irmãos. Paulo, ele não conseguiu se ver livre de um problema.
um espinho na carne, que ele chama de espinho na carne. O que é um espinho na carne? Eu acho que todo mundo aqui já se furou, se feriu com espinho, né? De alguma planta. Meu irmão, o que você quer na hora que o espinho espeta você? Você quer tirar aquele espinho, custe que custar. Quem aqui nunca passou por uma situação como essa? E quantas vezes você teve que esperar chegar em casa, pegar uma agulha para buscar retirar aquilo ali que está incomodando na sua carne? E aí Paulo tenta resolver lá o problema, tenta repreender o mal, e ele ora ao Senhor 3 vezes, e Deus não dá a ele o que ele queria. E aí o Senhor Deus fala para ele: olha, Paulo, a minha graça te basta. E pastor, mas o que é isso? Tudo. A minha graça. O que significa graça? Favor não merecido. Irmãos, nós podemos ter enfermidade que for, porque nesse tempo agora só existe uma doença, né? Já notaram isso? Irmãos, teve casos de denúncia, gente que morreu acidentado, se acidentou, foi atropelado de moto, né? O carro pegou a moto, bateu lá na moto, a pessoa, aí, certidão de óbito, Covid-19. Mas como que deu tempo, né? Eu acho que o vírus saiu correndo na frente antes que o coração do homem parasse. Essa foi horrível, né? Mas vocês estão entendendo o que eu estou falando. Aí diz que deu um problema porque a família pegou a certidão de óbito, aquele documento, e foi lá e deu um brigueiro lá no hospital, deu até no noticiário. E você sabe que muitos dos números que aconteceu, que colocaram lá, foram muitas outras situações, e a pior de todas, considero, foi essa. E aí, nós estamos diante de uma situação, irmãos, que nós temos aqui muitos motivos de aperto. Nós passamos, irmãos, há quem diga que 2020 é um ano para ser esquecido. Eu ouvi essa expressão num programa de comentário político, onde um dos comentaristas disse: olha, esse ano é um ano que muitos já estão dizendo que é um ano para ser esquecido. Só problemas, só crise. Irmãos, problemas em todas as áreas. Uma brigalhada, um brigueiro no meio político. Nós descobrimos em muitos lugares desse país, quem acompanha noticiário. Se você não acompanha, meu irmão, se interessa, porque diz respeito à sua vida. Uma coisa se descobriu em vários lugares desse país: há muitos políticos que não estão nem aí para as pessoas. Estão mais preocupados com seus projetos políticos pessoais. Tanto é que, rapidamente, dinheiro foi desviado em tantos lugares, já tem tantas pessoas presas. Irmãos, são prefeitos, vereadores, deputados, muitos secretários de saúde de seus estados, municípios, foram presos, estão presos, porque em meio a um momento de caos geral na nação, o ser humano pecador, que visa o seu bem próprio, estava interessado em roubar dinheiro de quem estava morrendo e quem iria morrer por falta desse recurso. Eu ouvi, por exemplo, um levantamento sobre vários municípios do Brasil que não tinha nenhum respirador, e a quantidade de pessoas da cidade requeria ter um certo número. Agora, por que não tem? Lugares onde talvez há desvio de verba, muito roubo há muitos anos, dinheiro que era para ter sido investido e não foi, e aí você já conhece essa história, quantas pessoas já foram presas. Eu fui ouvir outro dia, essa semana mesmo, a quantidade de dinheiro que voltou para os cofres públicos, de dinheiro roubado por desvio de verba, por falcatruas nesta área. Aliás, é um valor que bateu até um recorde em relação ao ano passado. Agora, o que isso mostra? Irmãos, há situações que nós vamos orar e não terá resolução.
Há situações que nós vamos orar e não vai cessar. A pessoa passou a noite em oração, mas aquela situação não se resolveu. Ela orou pedindo que Deus a curasse, mas Deus não a curou. Qual é a nossa fala hoje? É essa fala que Deus endereçou a Paulo. Nós precisamos repetir essa palavra para nós mesmos. A graça de Deus me basta. O que é a graça de Deus? É o favor não merecido. Nós não merecíamos nada. Todos nós, sem exceção, nós merecíamos o inferno. Ninguém, irmãos, merecia. Ninguém merecia o céu. E Deus mesmo assim quis nos dar. Então, a palavra de Deus declara que nós estamos nesse momento aonde nós temos orado e muitas situações não têm se resolvido. Eu me lembro, já várias pessoas que eu oro, eu tenho o costume, de orar com as pessoas que estão enfermas, já constatado. E eu tive casos de pessoas que eu orei e a pessoa disse para mim, logo no começo, inclusive, pastor, depois daquela oração, os sintomas todos sumiram. Mas a maioria cumpriu todo o processo e sentiu todos os sintomas até o fim. Agora, o que é que nós temos que ter por grande valia? A graça de Deus, irmãos. É a graça de Deus. O favor não merecido. Ah, mas eu estou doente. Mas você está salvo. Sua fé está firme. Mas eu estou sentindo mal. Mas o seu nome está escrito no livro da vida. Isso já basta. Então você que está em casa e que não é agradecido, irmãos, nós só temos motivo para agradecer, meu Deus. Eu digo a você, o meu coração sofre como pastor, porque todo ano eu vejo a mesma experiência, fica um olhando para o outro, como dizendo assim, vai tu, vai tu. Não, rapaz, vai tu. Meu irmão, em nome de Jesus, você que está aqui hoje ou está em casa, e os que não estão assistindo, você manda esse link depois para essa pessoa. Nós temos uma multidão de pessoas que são ingratas para com Deus, só reclamam. E Deus olhando, Ele sabe, se eu tiro a minha mão de cima, já tinha morrido. Você não morreu ainda, seja de Covid, seja de um caminhão passando por cima de você, seja por uma queda de bicicleta. Irmãos, eu vi uma vez um rapaz, caiu de uma bicicleta, uma queda boba, bateu a cabeça no chão, morreu na hora. Um garoto, tinha toda uma vida pela frente, uma queda boba de bicicleta, morreu. Eu digo a você que se não é Deus, você poderia morrer tomando banho, lá no seu banheiro, na segurança da sua casa, dormindo. A pessoa só lembra que dormiu, né? Nem aquela história. Como é que você chegou aqui no céu? Eu digo, eu só lembro que eu fui dormir. Né? Então, isso não existe, tá, irmãos? Isso é uma piada sem graça, mas eu quero dizer para você o seguinte, nós temos muitos motivos para agradecer. E o grande motivo para agradecer é que pode vir pandemia, pode sair pandemia, pode ter vacina, não ter vacina. Nós temos Deus na nossa vida. E Ele vai conosco, Ele entra conosco nas situações. Meus irmãos, esse é o momento que nós temos que aprender a passar necessidade. Na necessidade, Deus me fortalece. Eu posso passar necessidade, mas para muita gente eu posso reclamar. Pastor, estou no momento ideal para reclamar, não tira esse meu direito. Eu digo, mas como assim? Pastor, já não basta eu estar doente, eu estou desempregado, o meu cachorro me mordeu, hein? O cachorro me mordeu, meu papagaio morreu, hein? Papagaio que morreu, sei lá, meu irmão, o que aconteceu? Eu ia andando na rua, estourei o meu dedo numa pedra, pastor. Pastor, eu tenho direito de reclamar, quem está sentindo a dor sou eu. Aí já viu aquela pessoa cheia de razão? Cheia de razão.
E aí a pessoa se enche. Aí eu digo, eu sei, pastor, que meia-noite, o pessoal vai estar lá, todo mundo, eu não sei o que esse pessoal está alegre, pastor. Eu não sei. Meia-noite eu vou estar chorando, pastor. Eu vou estar chorando. Você acha que não vai ter gente assim, não? Você não acha que não vai ter gente depressiva dentro do quarto, no outro dia, dia 1º? E aí, fulano, como é que foi? Nem sei, eu fui dormir. Ingrato. Aliás, irmãos, ingratidão é uma coisa grave. Quem é ingrato para com Deus também será ingrato para com as pessoas. E pessoas ingratas, elas têm porta fechada, porque a ingratidão faz com que quem te ajudou não ajude mais. Alguém aqui já passou por isso, irmão? Você ajudou uma pessoa, a pessoa nem obrigado. O que significa a palavra obrigado? Já viu a coisa mais esquisita que tem, né? A pessoa termina de te fazer um negócio, você diz o quê? Obrigado. Na raiz dessa palavra, obrigado significa: eu agora, por causa disso que você me fez, estou obrigado a te fazer algo também, porque você muito me abençoou. É uma palavra, não é uma obrigação no sentido de uma coisa forçada, mas é uma forma de dizer: você fez para mim algo maravilhoso e eu me sinto impulsionado a fazer para você também algo. Obrigado. Obrigado. Eu cresci, irmãos, e muitas das pessoas que às vezes têm problema com ingratidão é porque não tiveram pais que ensinaram, né? O meu pai tinha isso muito forte sempre, sempre. Eu me lembro todas as vezes que nós íamos ao pomar, e íamos toda semana, né? Toda semana a gente tinha que ir, era muita coisa. E aí nós voltávamos do pomar que tinha lá, a nossa família tinha, e nós íamos lá e trazíamos muita coisa. E aí meu pai endereçava as maiores frutas, as mais bonitas, para aqueles amigos dele, e eu era o garoto que ia levar, né? Eu era o mais novo, então eu ia levar. Meu pai dizia: meu filho, você vai levar isso aqui para o fulano de tal, e diga para ele que eu estou mandando. Era um amigo de muito tempo, alguém que tinha ajudado ele, alguém que tinha feito muitas coisas, alguém que marcou a vida de meu pai. E graças a Deus tinha muita gente para levar sempre. E nas pequenas coisas, eu me recordo desse aprendizado do meu pai. E não é só do meu pai, na verdade isso é algo de toda a minha família, eu sempre vi isso acontecendo na vida do meu avô, eu vi também, e algo que também se encontra muito no povo acriano. Mas o que eu quero dizer é que o ato de você não esquecer, isso marcou tanto a minha vida, irmãos, que as pessoas que marcaram a minha vida, eu sou grato. Tem pessoas que fizeram coisas para mim faz 20 anos, mas eu lembro da pessoa com muita alegria até hoje, e todas as vezes que eu tenho oportunidade, eu trato como se fosse daquele tempo que me ajudou. E eu digo a você que isso é algo que traz muitas bênçãos sobre a nossa vida. Porque na nossa caminhada, nós não poderemos viver sem pessoas que vão nos abençoar. Faz parte do ciclo da vida. Só para você ter uma ideia. A Bíblia diz assim: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Como é que Jesus nos amou? Se deu por nós. Então, sabe o que Jesus está dizendo? Você vai ter muita gente dizendo obrigado, obrigado para você. Porque se você amar as pessoas ao ponto de se dar por elas, ao ponto de elas serem abençoadas, elas vão dizer o quê? Obrigado, obrigado. E os que não dizem obrigado são pessoas ingratas, e a ingratidão, irmãos, é algo muito sério, muito sério. A pessoa que é ingrata, ela vai reclamar de barriga cheia, como dizia minha mãe, né? Menino, minha mãe dizia, irmãos, essa eu tirei do baú, menino não reclama de barriga cheia. E eu digo a você, que nós precisamos, no ano de 2020, ainda nesse ano, pedir perdão pelas muitas bênçãos que nós recebemos. Esse ano é um ano, por exemplo, eu como pai e pastor, mas pai, né? Eu tenho recebido muitas bênçãos na minha casa,
Eu tenho o meu garoto cada dia mais envolvido com as coisas do Senhor na igreja, e nós não forçamos, irmãos. O meu garoto nunca veio assim para a igreja forçado, no sentido de, olha, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Não, não. E eu tenho muitos motivos para agradecer. Você está vendo, eu tenho muitos motivos, só que não tem como falar de todos, né? Muitos motivos. Eu tenho muitas coisas para agradecer, mas a maior delas é a graça de Deus, a salvação em Cristo Jesus. Deus ter proporcionado até aqui. Eu não deixei de estar nesse púlpito porque estava enfermo. Eu estive aqui todas as vezes que era devido. Esse ano eu esperava que fosse preciso. Eu estava já desde o ano passado consultando para ver um início de um calo nas cordas vocais. Eu acho que você lembra quando eu tinha várias vezes eu ficava rouco, né? Durante muito tempo eu fiquei rouco, mal pregava 2, 3 vezes, ficava rouco, 3 outras pregações, ficava rouco. Esse ano eu ouvi de um outro médico que eu procurei, que aquele calo que estava se formando não existe mais. E só para você ter uma ideia, eu ia precisar fazer uma operação, se ele progredisse. Eu ia ter que ficar 3 meses sem falar. Você já imaginou o pastor Renato 3 meses sem falar? Só tem uma coisa, eu ia aprender linguagem de sinais, né? Eu ia aprender linguagem de sinais e ficar concorrendo aqui com a minha esposa e com os irmãos ali do ministério. 3 meses sem falar, eu ia ter que fazer isso. Deus me livrou disso. Agora, se eu tivesse que passar isso, eu posso passar tudo isso aí, porque o Senhor Deus está comigo, Ele me fortalece. Então, eu quero perguntar para você mais uma vez. Você pode dizer que a graça de Deus te basta? Se você pode dizer isso, você não vai reclamar mais da situação financeira. Você não vai reclamar dos problemas financeiros que você está passando. Salvo, irmãos, veja bem, se você está passando problema financeiro e você não está trabalhando intensamente, estudando como você resolver esse problema financeiro, você vai continuar tendo problema financeiro. Salvo esta pessoa, eu quero dizer aqui claramente, os problemas financeiros sempre haverão, no sentido que você sempre vai dizer que tem uma coisa que você ainda não fez. Sempre vai dizer que tem uma coisa que você não conseguiu ainda. Mas sua vida não pode estar nisso. Sua vida tem que estar em Deus. E em quê? No ato de Deus, com a sua graça, ter te alcançado. Então, o grande motivo de todos nós hoje aqui é que Deus tem nos abençoado com sua graça. Ela não tem me faltado. E eu encerro no texto de Filipenses, mais uma vez, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Fica o desafio para cada um de nós, de declararmos as palavras de Paulo, que está no verso 11. Não digo isso por causa da necessidade, pois já aprendi a contentar-me em toda e qualquer situação. Meu irmão, você quando está em luta, com problemas, você precisa declarar, eu vou aprender a lidar com isso. Em nome de Jesus. Você que está enfrentando problema no casamento, você precisa declarar, eu vou aprender a lidar com esses problemas e eu vou exercer domínio. Eu vou dominar esse assunto. Como assim? Eu vou ler sobre casamento, sobre relacionamento casamento. Eu vou aprender sobre essa área que eu tenho problema, seja qual for, irmãos. Eu preciso aprender a contentar-me com toda e qualquer situação. E aí eu li o texto de 2 Coríntios para deixar claro para você. Haverá situações que Deus vai ouvir a sua oração? Vai. Mas haverá outras que Deus não vai fazer nada. Ele vai deixar você passar o aperto. Por quê? Porque Ele é glorificado em se revelar a você, fazendo com que você passe o deserto e vá até o outro lado e entre na terra de Canaã. Deus é glorificado em aperfeiçoar você. Você era fraco, agora é forte.
Você já sabe lidar. Eu quero relembrar a você aqui esse princípio. Esse princípio está em toda a Bíblia, na vida dos homens de Deus. Nós poderíamos listar aqui vários deles. Princípio de Deus na vida de Davi. Quando Davi foi derrubar o gigante Golias, destruir o gigante Golias, como é que ele chegou lá para poder dizer que ia fazer aquilo? Ele disse para Saul: o teu servo, quando via um leão, e o leão vinha e pegava a ovelha do teu servo, eu ia após ele e arrancava a ovelha da boca do leão. Davi estava dizendo assim: eu sou pastor de um rebanho, e não, esse rebanho aqui não é comida de leão. Eu vou cumprir o meu papel. E o teu servo pegava o leão e o feria e o matava. E assim eu fiz com o urso, eu o feri e o matei. Farei também assim com esse gigante Golias, com esse incircunciso filisteu. Sabe o que é que Deus gerou na vida de Davi? Aquele leão era um treinamento para ele enfrentar o urso. Aquele urso era o treinamento para que ele olhasse para o gigante Golias e ele visse como um anão, um baixote. Como dizia quando eu era pequeno, fulano é um baixotinho. Esse palavreado alguém conhece aí, irmão? Esse daqui é o acrianês puro. Fulano é um baixotinho, bem pequenininho. Foi o que Davi declarou: esse gigante não é nada, grande é o meu Deus. Ele vem a mim com paus e pedras, ele vem a mim com espada e lança, aliás, mas eu vou a ele em nome do Senhor. Em outras palavras, quando vem a escassez, quando vem a problemática, Deus está buscando tratar o seu coração, Deus está buscando aperfeiçoar você para as coisas maiores que virão. É o seu treinamento. Como que você vai conseguir lidar com a bonança, com as coisas, quando elas vierem abundantemente, se você não aprender a lidar com a escassez? Receba o seu treinamento, receba o treinamento que Deus tem dado a você. Aprenda a lidar com toda e qualquer situação e declare: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Fique de pé no seu lugar e vamos orar. Você na sua casa, fique de pé aí também. Fique de pé, feche os seus olhos, vamos orar. Levante as suas mãos e comece a orar declarando: eu vou aprender a lidar com toda e qualquer situação. Eu vou aprender a contentar-me com toda e qualquer situação. A luta é o meu treinamento. Na bonança eu saberei também lidar. Não esquecerei do Senhor. Meu Pai, tenha misericórdia de nós. Nos abençoe. Nós queremos declarar, Senhor, nós podemos passar a escassez, porque o Senhor nos fortalece. Nós podemos passar na abundância, e porque o Senhor nos fortalece. O Senhor é a nossa força, o Senhor é o nosso guardador, o Senhor é aquele que trabalha no nosso coração. Nós a Ti declaramos, Pai, misericórdia. Nós te pedimos misericórdia sobre as nossas vidas, mediante todas as falhas, todos os erros, todas as coisas que nós fizemos, Senhor, que não agradaram o coração do Senhor. E nós te pedimos, Pai, perdão pela ingratidão, por não reconhecermos a graça de Deus, por não reconhecermos e declararmos muitas vezes só reclamações de tantas coisas. Pai, nós só precisamos de uma, que é a Tua graça. Tem misericórdia. E nós declaramos, Pai, o ano de 2021 será extraordinário. Extraordinário por causa da Tua palavra, por causa da experiência com o Senhor que será maior. Nós teremos muito mais experiências contigo. Nós vamos olhar para os turbilhões que possamos passar, mas vamos declarar o nome do Senhor,
porque o Senhor Deus nos fortalece. Nós entraremos em fornalhas, nós entraremos nos lugares mais difíceis, mas sairemos porque o Senhor Deus nos fortalece. E declaramos, Pai, 2021 pode vir, porque o Senhor é conosco. O Senhor é conosco para nos dar a vitória em todas as coisas. E a maior vitória, Pai, nós entendemos que é continuar declarando o Senhor, é continuar exercendo a nossa fé, é continuar caminhando em santidade. Nós declaramos, Pai, seja assim, meu Deus. Levante as tuas mãos bem alto e declare: receba 2021, receba no seu coração e comece a declarar, mediante o que você foi ministrado. Comece a declarar: em 2021 vou alcançar muito mais experiência com Deus, muito mais experiências com o Senhor. Eu vou aprender a lidar em toda e qualquer situação. Posso passar toda e qualquer situação, pois o Senhor me fortalece. Meu Pai, nós estamos declarando, Pai, 2021